A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concórdia dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Portanto, precisamos entender que a doutrina espírita, o Kardec procurou pautar tudo o que ele postava nessa universalidade do ensino, esse ensino coletivo. Então ele colocava na revista, as revistas eram distribuídas, as pessoas comentavam, faziam as cartas, mandavam para ele, comentando sobre o assunto. As casas espíritas recebiam mensagens comentando sobre o assunto, e ele fazia intercessão e via se a maior parte concordava. Então o ensino coletivo, ele é concorde com o pensamento dos espíritos, para não ficar só na mão dele e não ficar só com alguns. Então ele pegava a opinião de todos aqueles que compartilhavam os ideais espíritas com ele. E assim, ele fez essa maravilhosa obra da codificação e deixou para a gente uma base sólida para que a gente possa acreditar em Deus, possamos ter fé, sem ficarmos divagando e com outros pensamentos menos edificantes. A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 12, Gênese mosaica, 12.1, os 6 dias. É importante nós entendermos que os 6 dias é uma alegoria, mas, por mais que tenha falhas, não vamos colocar erro, falhas, mas o Moisés, ele teve uma sabedoria muito grande para escrevê-lo. Ele, para a época, ele escreveu o que tinha de melhor. E para o povo que ele estava direcionando, que eram pessoas que não tinham instrução, era a maioria deles semi-analfabetos ou analfabetos, então ele colocou uma didática que todos pudessem entender e respeitar Deus. Assim como todos os ensinamentos vão passando por transformação no entendimento daquilo que está sendo passado, a gente tem que transformar nosso entendimento na Gênese. E é o que Kardec propõe aqui para a gente. Não é falar está tudo errado. Não, ele criou uma base. É importante a gente entender que tem uma base, tem muitas informações interessantes que depois foram servindo de base para as pesquisas irem se aperfeiçoando e, principalmente, nós entendermos as alegorias. Isso é importante. Capítulo 1 da Gênese. No começo criou Deus o céu e a terra. A terra era uniforme e inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus boiava sobre as águas. Ora, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deu a luz o nome de dia, e a treva o nome de noite. E da tarde e da manhã fez o primeiro dia. Então, de uma forma bem simples, ele está mostrando para a gente, lá na frente vai vir a comparação, não vamos comparar agora, que em um dado momento tinha que se fazer luz aqui na Terra. Não foi tão simples como ele colocou na época geológica, no início do nascimento geológico da Terra, não adentrava a luz solar no orbe terrestre. Disse Deus também, faça-se o firmamento no meio das águas, e que ele separe das águas as águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E assim se fez o céu. Da tarde e da manhã fez o segundo dia. E também nós temos que ver separar as águas das águas. A gente pensa assim, tinha uma água embaixo e outra água em cima. Mas ele não estava dizendo que era separar as águas, toda a substância líquida, do que era realmente água. É uma interpretação. Porque a água que tinha na Terra não era a água que nós vemos hoje. Era um composto químico cheio de materiais, às vezes até muito tóxicos. E o vapor também em torno da Terra era também desse vapor tóxico, dessa água fervente que evaporava ali e a temperatura altíssima. A partir de um dado momento, separa-se, então vai separando gradualmente, é uma era toda para fazer isso, aquele material mais pesado, mais tóxico, vai decantando e vai sobrando água e a terra também vai esfriando.
Disse Deus ainda: reúnam-se num só lugar as águas que estão sob o céu, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou o mar todas as águas reunidas. E viu que isso estava bem. Disse mais: produz a terra a erva verde, que traz a semente, e árvores frutíferas que deem frutos, cada um de uma espécie, e que contenham em si mesmas as suas sementes para se reproduzirem na terra. E assim se fez. A partir do momento que ele vai colocando aqui, a gente vai vendo que para aquela época ele teve uma criatividade muito grande para encadear os textos de uma forma bem lógica para aquela época. A terra então produziu a erva verde, que trazia consigo a sua semente, conforme a espécie, e árvores frutíferas que continham em si mesmas as suas sementes, cada uma de acordo com a sua espécie. E Deus viu que estava bom, e da tarde e da manhã fez o terceiro dia. A partir do momento que começam as árvores, começam a surgir todas as espécies, vai criando condições de vida na Terra. Ainda não é o momento do homem. A gente vai ver lá na frente, Kardec faz um quadro comparativo das eras, para a gente poder se situar no tempo e no espaço os fenômenos acontecidos. Deus disse também: façam-se corpos de luz no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite e sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. Brilhem eles no firmamento do céu e iluminem a terra. Assim se fez. Deus então fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir o dia, outro menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. E os pôs no firmamento do céu para brilharem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que estava bom, e da tarde e da manhã fez o 4º dia. Bom, as estrelas, a grande maioria delas, já existiam quando a Terra foi criada. Então aí já é um ponto que tem uma deficiência. Mas para a crença daquela época que o céu era uma abóbada fixa, provavelmente os egípcios não acreditavam dessa forma, mas a massa acreditava, e eles deixavam a massa ir caminhando a seu bel prazer. E Moisés, é bom lembrar que ele era um sacerdote egípcio, criado pelos egípcios. Portanto, não é de admirar que ele tenha criado uma ideia dentro daquilo que os egípcios acreditavam, adaptado e transformada para o seu povo. Disse Deus ainda: produzam as águas animais vivos que nadem e pássaros que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram, cada um de uma espécie. E criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie. Viu que estava bom, e os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã fez o 5º dia. Então, ele vai colocando as fases, mais ou menos as eras, mas não dá para encaixar porque tem coisas que são um pouco diferentes, estavam limitadas pela crença daquela época. Lá na frente, no final desse tópico, o Kardec vai fazer uma colocação para nós pensarmos bem sobre tudo que está aqui e não ficarmos jogando pedra, fazendo crítica de uma forma vazia. Também disse Deus: produza a terra animais vivos, cada um de sua espécie, os animais domésticos e os animais selvagens, em suas diferentes espécies. E assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra, em suas espécies os animais domésticos, e todos os répteis, cada um de sua espécie. E Deus viu que estava bom. Disse em seguida: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e que ele mande sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem na terra.
Deus então criou o homem à sua imagem e o criou à imagem de Deus, e o criou macho e fêmea. Bom, aqui mostra que o homem vai ter ascendência sobre todos os pássaros, sobre todos os animais que estão na terra e que estão na água. Isso é uma verdade, que o homem tem essa ascendência, mas não quer dizer que esses animais devem estar sempre à sua disposição, sempre às suas ordens. Mas o homem tem ascendência sobre eles. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus ainda: dei-vos todas as ervas que trazem sua semente à terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas suas sementes, cada uma de uma espécie, a fim de que vos sirvam de alimento. Então, deu a erva, deu as árvores para servir de alimento. Aos veganos já tem uma ideia muito interessante aqui. Então, nós devemos procurar entender que as ervas e as árvores com seus frutos eram para nos servir de alimento. E dei-as todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, e tudo que se move na terra e que é vivo e animado, a fim de que tenham com o que se alimentar. E assim se fez. Deus viu todas as coisas que havia feito, eram todas muito boas. E da tarde e da manhã fez o sexto dia. Aí aqui, para nos alimentar, também autorizou os pássaros do céu e os animais da terra. Assim, a gente vai vendo que tem uma série de recados que a gente deve observar. Como coloca que as árvores e as ervas eram para nos servir de alimento, óbvio. Agora também, a fim de que tenham com que se alimentar. No caso, falando dos animais. Lá era para nos servir de alimento. E aqui, ter com que se alimentar. Não está faltando árvore, está faltando fruta, está faltando ervas. Vamos pegar então aos animais. Vamos refletir bem sobre isso, repensar bem sobre isso, para que a gente tenha condições de agir com toda a naturalidade, com todo o entendimento possível, e não querer criar regras onde não tem. Capítulo 2. O céu e a terra ficaram, pois, acabados assim, com todos os seus ornamentos. Deus terminou o sétimo dia, todas as obras que fizera, e repousou neste sétimo dia, após haver acabado todas as suas obras. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. Tal a origem do céu e da terra, e é assim que eles foram criados no dia que o Senhor fez um e outro. E a questão do sétimo dia para o Senhor descansar, quando chega na era atual, o trabalho divino das transformações geológicas, das transformações dos animais, ficou menor. O problema é que os seres humanos acham agora que tem que extinguir muitas das coisas que a natureza colocou para nós, que Deus colocou para nós. E aí que nós teremos que ter sabedoria para saber preservar a natureza, preservar o nosso meio ambiente. Senão, quem acaba também se extinguindo somos nós. E que criou todas as plantas dos campos antes que houvessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvessem germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito que chovesse sobre a terra, e não havia homem para lavrá-la. Mas da terra se elevava uma fonte que lhe regava toda a superfície. Aí, ainda não tinha feito chover, como ele coloca, mas tinha uma fonte que regava. Lembrando que os hebreus e os egípcios viviam sempre na região desértica, então chuva era uma coisa rara. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra. Ele espalhou sobre o rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivente e animado. Logicamente, gente, que não é fazer... Adão foi feito de barro, a gente aprende isso no catecismo, isso às vezes fica, tanto nas igrejas católicas como protestantes, fica essa ideia. Mas
o ser feito de barro é que o nosso corpo físico tem em si todos os minerais que existem na Terra. 2. Depois das explanações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, conformemente aos dados fornecidos pela ciência quanto à parte material e pelo espiritismo quanto à parte espiritual, convém ponhamos em confronto com tudo isso o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um faça comparação e julgue com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam ser esclarecidas de esclarecimentos especiais. Bom, Moisés criou uma base, para aquela época era muito boa, para a época atual passa por transformações. E assim, tudo vai passando por transformações, os conceitos vão mudando, às vezes nem o conceito muda, mas ele aperfeiçoa. E quando ele aperfeiçoa, fica mais fácil de entender. E assim, a gente vai vendo que na Gênese mosaica tem um conjunto de dados que é ótimo, foi básico para começar a pensar a respeito e alimentou a ideia das pessoas, dos cientistas da época, para questionarem. Quem questionou, quem teve coragem de questionar e foi pesquisar para entender o que realmente estava ali, deu um grande passo no sentido do aperfeiçoamento da evolução. E assim os outros vieram após eles e cada um contribuindo um pouco mais para ampliar o entendimento da origem do universo, conforme a gente já viu em todos os capítulos até agora da Gênesis. Na Gênesis, segundo o Espiritismo. 3. Sobre alguns pontos, há sem dúvida notável concordância entre a Gênese mosaica e a doutrina científica, mas fora erro acreditar que basta se substituam os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. Não. Menor erro seria acreditar-se que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples paráfrase da outra. Bom, aqui não tem como a gente achar que a ciência e a Gênese de Moisés vão caminhar lado a lado por uma pequena transformação. Tem muitas coisas diferentes e muitas coisas que diferem, mas como dissemos antes, serviu de base, aguçou curiosidade, criou uma base de cálculos de raciocínio para que depois outros viessem a dar prosseguimento, a procurar entender e a procurar esclarecer as pessoas em geral das características que ali estavam envolvidas. 4. Notemos em primeiro lugar que, como já disse, capítulo 4, item 14, é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos, pois que se elevava a mais de 25 ou das formações bem caracterizadas, números que, ademais, apenas determina as grandes fases gerais. Ele só foi adotado em começo, para encaixar as coisas, e mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. Bom, criou-se os 6 períodos, mas são muito mais, porque dá a entender que a ciência deveria ser controlada pela Bíblia, como a Bíblia tinha 6 eras de criação e o 7º descansando, deveria também ter 6. Essa razão, porque os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar-lhe a aceitação, se esforçaram por pôr-se de acordo com o texto sagrado. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. E aí, nós temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos mudar a Bíblia. Mas temos que procurar entendê-la por outros prismas, por outras ideias, por outras técnicas, quando se trata de ciência. Portanto, e até determinadas normas de conduta que são determinadas na Bíblia, nós temos que pensar bem sobre elas, refletir bastante de uma forma bem livre, para que a gente possa começar a vislumbrar novas ideias, novas formas de encararmos as situações.
Do outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange, no cômputo de seus períodos, o estado primitivo da Terra. Tampouco se ocupa com o Sol, com a Lua e com as estrelas, nem com o conjunto do universo, assuntos esses que pertencem à astronomia. Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre se acrescente um primeiro período, que abarque essa ordem de fenômenos e ao qual se poderia chamar período astronômico. Então, nós vamos vendo as condições que a Terra passou, os estudos que foram feitos, como foram feitos, e o Kardec mostra que a geologia estuda a Terra e suas transformações, a astronomia estuda os astros e suas transformações, a arqueologia vai estudar os fósseis e tentar decifrar como que eles foram criados, como que eles viviam naquela época, e assim sucessivamente, cada um cuidando da sua parte, e a religião tem que cuidar da alma. Deixa a ciência cuidar da ciência, lembrando que a ciência sempre tem que ser norteada pela fé, porque a ética e a moral devem estar sempre presentes no coração e na alma de todos os seres. Além disso, nem todos os geólogos consideram o diluviano como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não mudou sensivelmente o estado climático do globo, nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, pois que, com poucas exceções, as mesmas espécies se encontram assim antes como depois do dilúvio. Pode-se, pois, abstrair desse período sem menosprezo da verdade. Aí, muitas das coisas que ali estão, conforme já dissemos, serviu de base, serviu para nortear o pensamento inicial. Mas depois a ciência vai evoluindo, vai descobrindo novas técnicas, novas tecnologias, novos fatos e vai se aperfeiçoando. Tudo é assim. E aqui a gente vê uma colocação do Kardec bastante interessante, que na sua época nem todos os geólogos consideravam o período diluviano como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro. Então todos dentro da ciência têm seus pontos de discordância, assim como dentro da religião sempre vai ter, porque ainda estamos formando o nosso conhecimento. Não temos conhecimento pleno da verdade, nem temos todos os conhecimentos conforme gostaríamos de ter. 5. O quadro comparativo aqui, abaixo, em o qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite que se considere o conjunto e se notem as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Então, Kardec aqui agora vai fazer aquela comparação. Primeiro dia, o céu, a terra, a luz. 1. Período astronômico, aglomeração da matéria cósmica universal num ponto do espaço, em nebulosa, que deu origem, pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa, carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatizáveis. Então, nessa primeira fase, a Terra era gigantesca, porque tinha muito vapor de água e todas as matérias volatizadas ali formando a sua atmosfera, e ela também estava incandescente, em estado fluídico. E, portanto, era um foco de luz, né? Segundo dia, o firmamento, separação das águas que estão acima do firmamento e as que estão debaixo. Item 2, período primário, endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência completa de vida orgânica. Então, o período que está começando a fazer aquela transformação da atmosfera. Terceiro dia, as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem, aparece o elemento árido, a terra e os mares, as plantas. Item 3, período de transição.
as águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas, calor úmido, o Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição. Linques, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal. Primeiros animais marinhos, zoófitos, polipeiros, crustáceos, depósitos de hulha. Então, essa fase do terceiro dia seria ainda uma formação da Terra bastante grosseira, bastante pesada. Comparativamente, dentro daquilo que se é possível comparar. Quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas. Item 4, período secundário, superfície da Terra pouco acidentada, água poucos profundas e paludosas, temperaturas menos ardentes, atmosferas mais depurada, consideráveis depósitos de calcários pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies de plantas lenhosas, as primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Então, aqui quando você começa a vislumbrar o Sol, a Lua e as estrelas, porque a atmosfera vai ficando mais limpa, então a vegetação já não é tão gigantesca como era antes, e as plantas vão começando a se tornar mais lenhosas, as primeiras árvores vão surgindo, e também vem aparecendo os peixes, cetáceos e animais aquáticos e anfíbios. Quinto dia, os peixes e os pássaros. 5. Período terciário. Grandes entumecimentos da crosta sólida, formação dos continentes, retirada das águas para os lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual produzida pelo calor solar, que à medida que a atmosfera se depura, os raios solares começam a adentrar. Não que o Sol não interferisse na temperatura da Terra anterior a esse fenômeno. Ele só não atingia a superfície da Terra, mas ele aquecia bastante e ajudava o forno a ficar mais quente, comparando a Terra a um forno. Gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade. Mas aqui ainda tem animais muito grandes, muito desproporcionais. Ele coloca o dilúvio universal em uma posição neutra. Aí nós temos o sexto dia, os animais terrestres e o homem. E o item 6, período quaternário ou pós-diluviano, terrenos de aluvião, vegetais e animais da atualidade, o homem. Sétimo período, descansou. O sétimo período já entra na fase que a Terra mais ou menos é como é hoje, então não tem grandes transformações. Lógico que a formação dos continentes não é como a gente imagina, uma coisa tão romântica. Os continentes não eram todos unidos como muitas das vezes se pensa. Foram formando aleatoriamente os desenhos, conforme tem um testemunho que fala, é mais para confundir a nossa mente do que para um fato técnico de ser a Terra, o Brasil e a África unidos. Nós somos encaixáveis pelas nossas lutas, pelas nossas buscas pela redenção espiritual, pelas nossas transformações que precisamos elaborar em nós mesmos. Item 6. Desse quadro comparativo, o primeiro fato que ressalta é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como se supõe muitos, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável se verifica na sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma, com pequena diferença, e no aparecimento do homem, por último. É esse um fato importante. Como eu disse, a Gênesis criou uma base. Não é para acreditarmos piamente no que está ali, porque a ciência desmente, e nem é para jogarmos pedras, sairmos criticando, porque ela serviu de base para o nosso entendimento. Há também coincidência, não quanto à ordem numérica dos períodos, mas tanto ao fato em si, na passagem em que se lê que o terceiro dia, as águas que estão debaixo do céu se reúnem num só lugar, e apareceu o elemento árido. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando as elevações da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e repeliram as águas que foram formar os mares. Foi somente então que aparecem os animais terrestres. Tem o número 128 ali. Segundo a geologia, segundo Moisés. Então tem pontos que são
bem encaixáveis. Para uma época que ele não tinha dados nenhum de pesquisa, então, teoricamente não tinha, né? Então, o que ele escreveu foi uma base muito importante, muito consolidada. Mas também, no livro dos Vedas, tem todos esses dados. E Rochester, no livro Farol Menenfitá, diz que Moisés foi à Índia estudar, teve lá um mestre que o ensinou, e ele volta para o Egito sabendo mais do que o próprio faraó, que era, e também os sumos sacerdotes, que eram pessoas com autoconhecimento técnico, principalmente na área da magia, por isso que ele produzia aquelas magias, auxiliado por um egípcio mestiço também chamado Pinehas, que o ajudou a produzir aqueles fenômenos também com Arão e Josué. O número 122, nota da editora: anfíbios e insetos foram os primeiros animais presentes no planeta, surgiram no período devoniano, da era paleozoica. Então, a classificação atualizada para a gente se situar quem for fazer pesquisa. 7. Dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar de dias de 24 horas? Ou terá empregado essa palavra no sentido de período de duração? É mais provável a primeira hipótese, e se nos ativermos ao texto acima. Primeiramente, porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica Yom, traduzida por dia. Depois, a referência à tarde e à manhã como limitações de cada um dos dias dá lugar a que supunha que haja ele querido falar do dia comum. Então, a forma com que está escrito leva-nos a entender que era uma época, uma era, mas depois ele fala da manhã e da tarde, então está falando do dia comum. Não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito. Estando dito no versículo 5, ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã fez o primeiro dia. Isso, evidentemente, só se pode aplicar ao dia de 24 horas, constituído de períodos de luz e de trevas. Ainda mais preciso se torna o sentido quando ele diz no versículo 17, falando do sol e da lua e das estrelas, colocou-as no firmamento do céu, para luzirem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas, e da tarde e da manhã fez o quarto dia. Então ele está querendo aqui, o Kardec está mostrando para nós que basicamente estava falando de dia mesmo. Agora, como está no livro dos Vedas, eu não sei, mas não é dia. Pode ter certeza, porque os Brahmanes têm lá aquelas datas, né, de 4 tantos bilhões de anos, a idade de Brahman, a idade da Terra. Eles têm essas datas muito bem definidas no conceito deles. A gente sempre coloca no conceito deles, e também a gente vai falando no conceito da ciência, porque nós não sabemos as datas reais. São tudo uma base baseada em cálculos que nós temos hoje da ciência, parece ser assim. E como tudo entrou no consenso, então, didaticamente, nós vamos acreditar que é daquela forma. Aliás, tudo na criação era miraculoso, e desde que se envereda pela senda dos milagres, pode-se referir-se e crer que a Terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quanto se ignoram as primeiras leis naturais. Todos os povos civilizados partilharam dessa crença até o momento em que a geologia surgiu a lhe demonstrar a impossibilidade. Então, enquanto as pessoas não tinham outro conhecimento, aquele ali era o que predominava. A partir do momento que vem o conhecimento predominante da ciência, essa base não tão sustentável é deixada. 8. Um dos pontos que mais criticados tem sido na Gênese é o da criação do Sol depois da luz. Tentaram explicá-lo como auxílio mesmo dos dados fornecidos pela geologia, dizendo que, nos primeiros tempos da sua formação, por se achar carregada de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não permitia se visse o Sol, que, assim, efetivamente não existia para a Terra. Mas semelhante explicação
Seria, porventura, admissível se, naquela época, já houvesse na Terra habitantes que verificassem a presença ou a ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, então somente plantas havia, as quais, contudo, não teriam podido crescer e multiplicar-se sem o calor do Sol. Então, tinha que ter o calor do Sol para que as plantas pudessem multiplicar. Então, como fica? Quem veio primeiro, o Sol e a Lua, ou a Terra criando as condições de vida? Portanto, conforme o Kardec, ele faz uma verificação minuciosa e ele vai pegando detalhes. E como ele era astrônomo, médico e um grande pedagogo, matemático, ele conhecia várias ciências, magnetizador, ele conhecia várias ciências, auxiliado ainda por espíritos superiores e muito superiores, ele foi corrigindo o máximo que pôde naquela época, fazendo-nos entender as diferenças, as possibilidades e as incongruências para que a gente pudesse expandir o nosso entendimento e também respeitar o que está lá. Em momento algum, Kardec despreza Moisés. Em momento algum, ele se coloca como o maior de todos. Ele sempre se coloca, aliás, ele não faz colocação a si mesmo. Ele faz colocação aos espíritos que vêm ajudar a formar uma nova doutrina para que a gente possa associar ciência, filosofia e religião e, ampliando esse conceito, nós podermos auxiliarmos a todos a compreender a origem da vida e fazer com que mantenhamos a fé e não simplesmente deixemos que as pessoas deixem de acreditar em Deus porque a ciência desmentiu alguma coisa que tem na Bíblia. Vai desmentir. Ela foi escrita, a base dela foi escrita há mais de 3.000 anos. Então, tem falhas, mas não vai tirar o mérito. Da mesma forma que quando Einstein criou a lei da teoria da relatividade e descobriu-se a física quântica, ele e seus discípulos, não desmereceu Maxwell e muito menos Newton. Pelo contrário, Maxwell e Newton são base para o conhecimento da física até hoje. Não vai tirar mérito. Pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés estabeleceu para a criação do Sol. Mas, involuntariamente ou não, ele não errou, dizendo que a luz precedeu o Sol. Ele não errou. Vamos continuar aqui. O Sol não é o princípio da luz universal. É uma concentração do elemento luminoso em um ponto, ou, por outra, do fluido que, em dadas circunstâncias, adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, havia necessariamente de preceder ao Sol, que é apenas o efeito. O Sol é causa relativamente à luz que dele irradia, é efeito com relação àquele que recebeu. Bom, a luz vem primeiro que o Sol quando você entende que o Sol ele é uma estrela jovem e que ele veio lá das nebulosas, e lá nas nebulosas é a origem da luz em relação ao Sol, ao nosso Sol. E se vocês lembram lá dos capítulos iniciais, quando fala da formação geológica da Terra, então as mensagens do Galileu vai mostrando que sai uma massa muito grande que vai se repartindo, formando vários sistemas solares. Um deles, a gente fala sistemas solares, que é vários sistemas planetários, vamos dizer assim, né? Uma estrela e uma família de planetas. E o nosso é o Sol e a sua família de planetas, cometas, meteoros e tantos corpos celestes, satélites e tantos corpos celestes que giram em torno do Sol. Nós vamos fazer uma live depois com um astrônomo para ele dar uma explicação para a gente de todos esses dados. Numa câmara escura, uma vela acesa é um pequeno sol. O que é que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade luminante do fluido luminoso que concentrou-se no ponto desse fluido. A vela é a causa da luz, que se difunde pela câmara.
Mas, se não existira o princípio luminoso antes da vela, esta não pudera ter sido acesa. Então, Kardec aqui já mostra um outro ângulo de visão. A luz tinha que existir antes para que o Sol continuasse brilhando, continuasse irradiando a sua luz. Então, tudo nesse universo, todas essas possibilidades que nós temos de entender a grandeza do universo, as possibilidades do universo e fazer com que possamos pensar, ter fé, conjugar ciência, filosofia e religião de forma a engrandecer nosso entendimento da vida. O mesmo se dá com o Sol. O erro provém da ideia falsa, alimentada por longo tempo de que o universo inteiro começou com a Terra. Daí, o não compreenderem que o Sol pudesse ser criado depois da luz. Em princípio, pois a asserção de Moisés é perfeitamente exata, é falsa como faz crer que a Terra tenha sido criada antes do Sol, estando pelo seu movimento de translação sujeita a este último. A Terra houve de ser formada depois dele, e o que Moisés não podia saber, pois que ignorava a lei de gravitação. Aí ele já traz para a gente uma nova ideia, traz para a gente uma nova concepção. O Sol, aí no contexto, o Sol existiu antes da Terra. Mas antes da luz, não. Já existia a luz para que o Sol fizesse luz. 123. Nota da editora. A lei da gravitação universal foi formulada pelo cientista inglês Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1727, que concluiu: duas partículas se atraem com a força cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Newton criou a lei da gravitação universal no século XVII, iníciozinho do século XVIII, que ainda viveu um pouco. Ajudou muito na formulação da ciência que nós temos hoje, mas hoje todos os seus dados não estão ultrapassados. Estão aperfeiçoados, continuam válidos, mas foram aperfeiçoados, foram ampliados por novas fórmulas, por novas teorias, por novas bases de cálculos que levam-nos a ter todos os modernos equipamentos que nós temos. Então, a ciência, ela foi evoluindo, o nosso pensamento também tem que evoluir. Nós temos que começar a entender. E a matemática divina leva em conta complexos cálculos da contabilidade divina, baseados em cálculos diferenciais integrais dessa matemática sublime. Portanto, vamos agir com cautela, como vamos falar ou criticar as leis divinas que nós não as conhecemos. Com a mesma ideia, se depara na Gênesis dos antigos persas. No primeiro capítulo do Vendidat, Hormuz, e ali tem duas observações, 124 e 125, narrando a origem do mundo, diz: eu criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. Dicionário de Meteorologia Universal, a forma aqui é sem dúvida mais clara e mais científica do que em Moisés, e não reclama comentários. A luz já existia antes do sol. Não me pergunte como, que conforme deixou claro no Livro dos Espíritos, a espiritualidade, não temos respostas para todas as perguntas. Alguma coisa nós temos que aceitar. Então tem o número 124, com a nota da editora, um dos livros do Avesta, que são os textos sagrados do Zoroastrismo, Código de Leis Civis e Religiosas. Então o Zoroastro deixou esse código de leis, que ele vivia entre os persas, até hoje entre os persas ainda tem seus seguidores. E a nota 125, Ahura Mazda, Or-Mazd, Deus Supremo da Criação, princípio do bem, da harmonia, da beleza e da luz, na religião zoroastrina, antiga religião persa fundada no século VII a.C., por Zoroastro, caracterizada pelo dualismo ético-cósmico,
teogônico, que implica a luta primordial entre dois deuses, representantes do bem e do mal. O zoroastrismo influenciou em diversos aspectos doutrinários a tradição judaico-cristã. Até porque, muitas vezes, os judeus foram escravos dos persas, foram escravizados, foram conquistados pelos persas, mais de uma vez. Então sempre vai se absorvendo um pouco daquela cultura, não tem jeito. Tanto os persas absorveram a cultura hebraica, quanto os hebreus absorveram a cultura persa. E tem uma pergunta que sempre fica: de onde veio Abraão? Seria da Pérsia? Porque tanto implicância existe entre Israel e Irã. Seria que a família de Abraão saiu da Pérsia, foi para Ur, depois de Ur para Arã, de Arã para Canaã? 9. Moisés, evidentemente, partilhava das mais primitivas crenças sobre a cosmogonia, que é o estudo do cosmo e das leis que regem o cosmo, como os do seu tempo. Ele acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Essa ideia se acha expressa sem alegorias nem ambiguidade neste passo, versículos 6 e seguintes. Deus disse: faça-se o firmamento no meio das águas, para separar das águas as águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Portanto, durante muito tempo acreditou-se que tinha as águas celestes que desaguavam na época da chuva e as águas que estavam aqui embaixo. Mas, como eu disse, poderia estar dizendo que estava separando as águas, o vapor de água que estava dentro da atmosfera, é uma interpretação que nós podemos dar também, separando aquelas águas mais pesadas que iam descendo para sedimentar, para se purificar, e as águas que em forma de vapor que ia continuar fazendo todo o ciclo da umidade do ar e para nos manter a vida em nível mais elevado. Também pode. Como não tinha como expressar nesses termos, colocou do termo que dava para encaixar lá para as pessoas e cada um entendia depois a seu jeito, que ele sabia que tudo que ele estava criando ali era uma base passageira, que o que viria depois seria bem mais amplo, bem mais complexo. Veja esse capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, item 3 a 5. Segundo uma crença antiga, a água era tida como o princípio primitivo, o elemento gerador pelo que Moisés não fala da criação das águas, parecendo que já elas existiam. As trevas cobriam o abismo, isto é, as profundezas do espaço, que a imaginação imprecisamente figurava ocupada pelas águas e em trevas antes da criação da luz. Então, como as pessoas olham para o rio e veem muito o mar, né, veem muito fundo, os rios também são bastante fundos, dependendo do local. Então, é o abismo, a água cobrindo o abismo. Uma interpretação. Eis aí porque Moisés diz: o Espírito de Deus era levado ou boiava sobre as águas. Tinha a terra como formada no meio das águas, era preciso insulá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento uma abóbada sólida para separar as águas de cima das que estavam sobre a terra. A fim de compreendermos certas partes da Gênese, faz indispensável que nós coloquemos do ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. Então, para a gente entender ali, não podemos levar a ferro e fogo, nós temos que estudar a época em que tudo aquilo aconteceu, tudo aquilo se passou, para que a gente possa, então, entender, aceitar e compreender essa formação, essa forma de existência do que nós temos aqui hoje. E com o entendimento que nós temos hoje, não podemos sair jogando pedra, nós temos que entender como que se pensava naquela época. 10. Em face dos progressos da física e da astronomia, é insustentável semelhante doutrina. Entretanto, Moisés atribui ao próprio Deus aquelas palavras. Ora, visto que elas exprimem
um fato notoriamente falso, uma de duas: ou Deus se enganou na narrativa que faz da sua obra, ou essa narrativa não é de origem divina, não sendo admissível a primeira hipótese, porque Deus não vai se enganar. Forçoso é concluir que Moisés apenas exprimiu suas próprias ideias, seus próprios conhecimentos naquela época, conforme capítulo 1, item 3. Então, ele tinha os conhecimentos, as informações, não dava para explicar muita coisa para o povo que o povo não entender, como até hoje muitas das vezes não entendemos. Então, tinha que ser de uma forma que fortalecesse neles o sentimento de fé em Deus, de acreditar em Deus, e um Deus muito poderoso, capaz de criar tudo no estalar de dedo. E tem o número 126, semelhante doutrina. 126, nota de Allan Kardec. Embora muito grosseiro o erro de tal crença, com ela ainda se embalam presentemente as crianças, como se tratara de uma verdade sagrada. Só a tremer ousavam os educadores aventurar-se a uma tímida interpretação, como quererem que isso não venha mais tarde a fazer incrédulos. Portanto, qualquer educador que tentasse fazer uma interpretação diferente, ele já tremia nas bases porque sabia dos problemas. Por isso, hoje cria-se muitos incrédulos, as pessoas começam a fazer certos questionamentos, os espíritos fazem certos questionamentos, líderes religiosos erraram muito no passado, então criou-se um conjunto de problemas bem delicados para o mundo atual. E aí a gente vai vendo as dificuldades de levar a religião, de evangelizar, de esclarecer, de passar conhecimentos para as pessoas. 11. Se ouve com mais acerto dizendo que Deus formou o homem do limo da terra, a ciência com efeito mostra, capítulo 10, que o corpo do homem se compõe de elementos tomados da matéria inorgânica, ou, por outra, ao limo da terra. Então, o nosso corpo é formado de tudo que tem na natureza. De todos os minérios, nós temos uma porcentagem do nosso corpo para manter a vida. Se um deles desequilibra, nós começamos a ter problema. E às vezes bastante sério de saúde. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria aparentemente pueril, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, que é, por conseguinte, igual a este perante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada qual ilota. Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela for tida como formada, separadamente, do mesmo limo. Então, ao dizer que foi criada da costela, não é que ela é menor, não é que ela é inferior, ela é um ser de igual natureza, também criada por Deus, nas mesmas condições, da mesma substância. Para não falar, não, a substância que criou o homem era melhor do que a que criou a mulher. Então, já colocou um símbolo para vermos que são todas iguais. E para não ser tratada qual ilota, né? E os ilota eram um povo na Grécia que eram escravos, mas eram escravos do Estado, que os compartilhavam de acordo com a necessidade de produzir para cada região. Olha que ponto que quanto já melhoramos, né? O Estado tinha grupos de escravos. Equivale a dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, e que ele a deve amar como parte de si mesmo. Então Kardec aqui de uma forma bem poética, mostrando para nós como nós devemos tratar as mulheres com amor, com respeito, e logicamente elas para com os homens. Porque temos que aprender a nos tratar reciprocamente com os bons sentimentos. A nota 127, nota de Allan Kardec, o termo hebreu Adam, homem, do qual se compôs Adão, e o termo Adama, terra, tem a mesma raiz. Então, Adão, homem e terra têm a mesma raiz na formação da palavra dentro do termo hebreu. 12. Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de apreender o conjunto e de conceber o infinito,
essa criação milagrosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico, que feria a imaginação. O quadro do universo tirado do nada em alguns dias, por um só ato da vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais evidente do poder de Deus. Já comentamos isso anteriormente. Então, o fato de Moisés mostrar um Deus tão poderoso, de estalar o dedo e tudo acontecer, fazia com que essas pessoas acreditassem que Deus era extremamente poderoso e era o objetivo dele. Que configuração com efeito mais sublime e mais poética desse poder do que de essas palavras traçam. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus, a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes houvera parecido menor e menos poderoso. Fazia-se-lhes indispensável qualquer coisa de maravilhoso, que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teria dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Então, como o objetivo era plantar a fé em Deus e o respeito a Deus, criou uma coisa assim muito fantástica, muito enigmática, muito transcendente. Então, como eles não tinham conhecimento da ciência, eles começaram a acreditar, mesmo que questionassem aqueles fatos, mas ia ficando para eles que Deus era muito poderoso, Deus tinha poderes que eles não imaginavam. Não rejeitemos, pois, a gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, e seu sentido oculto se deve pesquisar, que se deve comentar e explicar com o auxílio das luzes a razão da ciência. Então temos que pegar, olhar lá, tem várias coisas em sentido oculto, e fazer as explicações à luz da ciência, como Kardec trouxe aqui para a gente. Entendam que é diferente. Mas não está errado. Lá criou uma base para que depois pudesse ser estudada, pudesse ser entendida. Fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa, cumpre-se-lhe apontem expressamente os erros, no próprio interesse da religião. Esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé como verdade, e Deus parecerá maior e mais poderoso quanto não lhes envolverem o nome em fatos de pura invenção. E aí nós temos que começar a pensar, começar a entender que existe realmente um Deus justo, poderoso, soberano, bom e cheio de amor e misericórdia. Mas nós temos que ver também que os primeiros homens a representarem Deus na Terra, ou trazerem os ensinamentos divinos na Terra, eram falhos, como os atuais. Eles cometeram falhas. Portanto, Moisés trouxe uma base do ensinamento, depois Jesus trouxe outra, depois vieram vários missionários revivando aquelas ideias, depois vem Kardec dar uma base científica para tudo aquilo que a gente acredita, e a gente então vai caminhando sem desprezar lá atrás e edificando para frente. E, logicamente, que às vezes a gente faz algum comentário precipitado, tendencioso, que fizemos lá no início, e aqui a gente toma um carão, por aprender a ser mais comedido. Temos que ser comedidos. Portanto, não vamos sair jogando pedra nos ensinamentos sagrados. Vamos pensar sobre eles, vamos raciocinar sobre eles, para começarmos a criar uma base de edificação superior, uma base de entendimento, de amor, de fé, de compaixão.